Olá, começa agora para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E o nosso programa é aqui direto dos estúdios da TV Evangelizar em Curitiba. E a gente começa o programa de hoje dando informações sobre a vacina de Oxford. Ela que é a forte candidata contra a Covid-19 e que está na última fase de testes clínicos. As pesquisas foram paralisadas na última semana após um voluntário apresentar efeitos adversos. O laboratório AstraZeneca, um dos responsáveis pela imunização, anunciou que os testes voltarão a ser realizados nos países participantes, incluindo o Brasil. Esse retorno só aconteceu porque cientistas informaram que não foi encontrada relação de causa e efeito entre a vacina e os sintomas da paciente. Nós continuamos acompanhando e vamos te manter sempre informado sobre os avanços nos estudos, datas e outras vacinas em desenvolvimento no país. Os atendimentos presenciais nas agências do INSS foram retomados após cerca de 6 meses fechadas. Inicialmente estarão disponíveis serviços como perícia médica e reabilitação profissional. Para reduzir os riscos de transmissão de Covid-19, os postos foram adaptados e vão seguir um protocolo de segurança sanitária. Entre eles, todas as pessoas devem usar máscara e medir a temperatura corporal ao entrar nos locais. O INSS alerta que só serão atendidos os segurados com atendimento prévio. Para mais informações, ligue para 135. E nós estamos no mês em que é comemorado 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, um grande avanço para nós brasileiros. E entre tantos avanços, nós temos aí o mercado eletrônico e a troca de mercadorias. Acompanhe aí outros benefícios e outras conquistas na reportagem. Já são 3 décadas de avanços na proteção dos direitos do consumidor, período em que o brasileiro vem aprendendo a correr atrás dos seus direitos. Vemos isso na prática do dia a dia, em que os fornecedores procuram cada vez mais melhorar a qualidade da informação e que o consumidor entende que ele tem direitos e busca a concretização desses direitos, promovendo um ambiente muito mais harmônico nessas relações de consumo. Entre os avanços está a plataforma oficial do governo federal consumidor.gov.br, criada para facilitar a conciliação e a mediação de conflitos nas relações de consumo, sem que as partes precisem ingressar com ações junto ao Poder Judiciário. Quem já usou o serviço, recomenda. Eu indico uma política pública que funciona e que vale a pena ir lá para tentar solucionar um conflito de consumo. A plataforma consumidor.gov.br foi lançada em 2014 e conta hoje com 2.200.000 consumidores cadastrados e 870 empresas participantes. Nesses 6 anos, já recebeu mais de 3 milhões de reclamações, com um índice de resolução em torno de 80%. Você pode fazer da sua própria casa, tem um espaço inclusive para anexar documentos, e aí você pode ter a oportunidade de resolver a sua demanda sem sair de casa, sem custos e num período de tempo que jamais seria possível se tivéssemos que acionar o Poder Judiciário. Rafael, a gente sabe assim que tem direito, às vezes não exatamente a gente conhece a lei, não sabe muito bem quais são, mas a gente sabe que se sentir injustiçado no caso do consumidor, você pode recorrer, não é? Exatamente, Vanessa, mas eu acho que falta, como nós brasileiros, vamos nos incluir nessa, a gente saber um pouco mais dos nossos direitos e obrigações com relação ao consumidor. Principalmente com relação ao e-commerce, que cresceu nesses últimos meses, com relação à pandemia do novo coronavírus. Muita gente não sabe, mas, exemplo, uma coisa simples, que você tem o tempo de arrependimento, que eles chamam, Quando você compra uma mercadoria, você tem até 7 dias, quando você compra essa mercadoria e recebe pela internet, para você fazer a devolução. Porém, muita gente se confunde também com o tempo de arrependimento em loja. Loja física já não tem isso. Às vezes a pessoa compra no dia seguinte, eu me arrependi, não quero mais. Aí não dá. Aí já não está dentro do seu direito. É importante saber que temos os direitos garantidos pela legislação. As obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia ganharam reforço. O Exército Brasileiro vai auxiliar nessas construções. Essa ajuda vai dar fôlego para o transporte ferroviário da região.
A Ferrovia de Integração Oeste-Leste terá aproximadamente 1.500 quilômetros e vai atravessar todo o estado da Bahia, do Porto de Ilhéus até chegar a Figueirópolis, no Tocantins, com um investimento previsto de cerca de 9 bilhões de reais. Kleber, que é produtor rural, diz que uma das principais vantagens da ferrovia é a redução do custo do transporte de cargas. Já fizeram cálculos que chega a 30% a menos para o custeio da lavoura. Quando a gente baixa o custo da produção, a gente fica mais competitivo no mercado. Para a Valec, empresa responsável pela obra, até os caminhoneiros serão beneficiados. Você tem menos caminhões transitando longas distâncias e a gente também consegue fazer com que a qualidade de vida dos caminhoneiros melhore e também a remuneração, porque eles conseguem pegar mais fretes mais curtos. É a primeira vez desde 1990 que um batalhão de engenharia do Exército assume uma obra de ferrovia. Os militares vão trabalhar a partir deste ponto e avançar 18 quilômetros pelo oeste baiano. O trecho vai de Santa Maria da Vitória a Correntina e a previsão é que fique pronto em 2022. Depois de mais de 20 anos, o Exército, que sempre trabalhou com muito profissionalismo, com muita dedicação e que fez muito pela infraestrutura do Brasil, volta a fazer ferrovias, volta a contribuir para botar o Brasil nos trilhos. Nós temos um grande compromisso com a nação, é fazer com que as obras aconteçam com menos recursos ou muitas vezes com criatividade, como disse o Tarcísio aqui, porque dessa maneira nós temos como dar esperança à nossa população e tirar o Brasil da situação complicada que ainda se encontra. Em 4 anos, o Brasil perdeu aproximadamente 5 milhões de leitores. Isso foi um dado levantado pelo Ibope, que avaliou aí que pelo menos as pessoas que foram avaliadas são aquelas pessoas que leram pelo menos um livro em 3 meses. Porém, mesmo diante dessa informação triste, né, quase 5 milhões de leitores a menos, existe aí uma boa notícia. Acompanhe. Cleide não tinha o hábito de ler. Viúva há 9 meses, encontrou nos livros uma forma de lidar com o luto, quando entrou para um clube de leitura. Além de se distrair, você está também tendo conhecimento, né? Ajudando o nosso cérebro, que nós, com a nossa idade, já temos que cuidar disso, né? Mas Cleide é um ponto fora da curva. A 5ª pesquisa Retratos da Leitura no Brasil aponta que a frequência de leitura de livros por interesse próprio diminui conforme a idade aumenta. E quem compra mais livro não é a população mais rica. Dos 44 milhões de compradores, 27 milhões estão nas classes de renda C, D e E. A média de leitura de uma obra inteira nos últimos 3 meses é de 1 livro. E a falta de tempo aparece como a principal razão para se ler pouco. Ainda assim, 82% afirmam que gostariam de ter lido mais. E se o tempo que sobrou, que já era pouco, né? Eu estou usando para ficar nas redes sociais, ficar no Facebook, esse tempo está sendo roubado do tempo do livro, né? Então, aproveitar, né, sei lá, eu acho que esse novo hábito, esse novo interesse das pessoas e aproveitar desse jeito interessante, né? E sem dúvida uma troca como essa, né, estimulada por clubes de leitura presenciais ou não. Um desses clubes é o Leitura 6.0, que conecta leitores de 60 anos ou mais para falarem sobre os livros que leram. Quando elas falam de um livro, de uma leitura feita, de um cenário, de uma determinada situação, um enredo, uma personagem, na verdade as pessoas estão falando da própria vida, né? A partir do olhar de outro personagem, muitas vezes conta situações que se passaram com ela própria, né? Enquanto as histórias esperam esse encontro com o leitor, uma das esperanças para que os livros deixem as estantes vem do único grupo que teve aumento no número de leitores, formado por crianças de 5 a 10 anos de idade. São elas virando a página. Rafael, a gente tem que se policiar, né? Um dos motivos ali que eles apontaram foi a falta de tempo, mas fala a verdade. Você fica 15 minutos fácil nas redes sociais. Muito fácil, facinho demais. Então, eu acho que se você se policiar um pouco, criar uma rotina, a leitura é um hábito. É um assim hábito, como ficar nas redes sociais, como assistir televisão. Se criou um hábito hoje, mas as redes sociais hoje tiraram um pouco também o foco, né? Enfim, o que é errado também, né? Eu as acho pessoas ficarem direto. Exemplo, esses dias eu estava em um estabelecimento comercial, numa fila, e eu
notei isso. Claro, a fila com todo o distanciamento social que existia, todo mundo ao celular. Eu fiquei pensando, falei, de quantas pessoas dessas estão realmente lendo alguma coisa importante? Falei, acho que a maioria estão nas redes sociais, com certeza. Só se distraindo mesmo. É verdade. E a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação para você. Pauta Aberta está de volta e com um alerta. Golpes pelo celular estão cada vez mais comuns. Em muitos deles, os criminosos clonam o WhatsApp das vítimas. Basta apenas um descuido para cair nesse golpe. Todo cuidado é pouco. E a boa notícia é que existem formas de se prevenir. Confira algumas dicas na reportagem. Parece ser só mais uma mensagem no WhatsApp, mas cuidado, pode ser golpe. O José passou por isso. Os criminosos clonaram o perfil dele e o da esposa. Fiz um anúncio na internet, né? E assim que eu terminei de fazer esse anúncio, já entraram em contato comigo por telefone, né? Perguntando para mim que, para passar alguns dados para eles, que eles precisavam, era da base do pessoal da internet, né? Daí eles, a gente vai passar um código aí por telefone, né? E daí você passa pra gente. Falei, tudo bem, passa aí que eu já passo. Daí já passaram, né? Eu retornei o código pra eles, não deu certo. Eu falei, tem da minha esposa, né? Daí passei da minha esposa e daí clonaram dela também. Os golpistas usaram a mesma abordagem com o Guilherme. Pois é, eu fui anunciar meu carro no ano passado, né, pra vender. Não deu nem 2 minutos, 5 minutos no máximo, me ligaram. E eu tava na correria no trabalho, tava doente em casa de home office. E aí, um negócio corrido e tal, me ligou, falou, passa um código para confirmar que você acabou de anunciar o teu carro, e eu acabei passando. Passei o código, na hora que eu passei eu já me toquei, falei, é golpe. Esse especialista em direito digital explica de que forma os criminosos atuam. O que está em alta é a clonagem do WhatsApp, onde o criminoso se passa por N situações, consegue ludibriar aí a vítima e manda um código. Quando a pessoa repassa o código para o bandido se apossa do WhatsApp e começa a enviar mensagens para os amigos pedindo dinheiro. E cair nesse golpe é mais comum do que imaginamos. No Brasil, desde o início do ano, a clonagem do WhatsApp já fez mais de 3 milhões de vítimas. E um alerta: um estudo apontou que existem pelo menos 40 mil links falsos circulando no país. A lei ampara as vítimas, mas é quase impossível conseguir o dinheiro de volta. A possibilidade é quase zero. O WhatsApp não tem escritório no Brasil. Então, existe uma grande dificuldade em colheita de provas, colheita de dados digitais junto ao WhatsApp. Essa advogada orienta que, para não ficar no prejuízo, o ideal é adotar medidas de segurança. Bom, acho que a primeira dica é utilizar um artifício de segurança do próprio WhatsApp, né, que é o uso da segunda verificação, um PIN complementar. Então, se alguém invadir teu WhatsApp, ela vai ter que digitar essa senha. E, naturalmente, ela não vai saber essa senha, né? E do ponto de vista daquela pessoa que tem a solicitação de transferência, antes de você fazê-la, liga para a pessoa, né, confira, ou faz ali uma pergunta que somente você e ela saberiam para confirmar a identidade dessa pessoa. E foram essas medidas que evitaram o pior no caso do Guilherme. Por sorte, eu tinha o PIN no WhatsApp e esse código evitou que eu caísse nesse golpe, que eles conseguissem hackear meu WhatsApp. Já no caso do José, os contatos não depositaram nenhuma quantia para os criminosos, mas depois do susto, ele aprendeu a lição. Inclusive, eu fiz aí outro anúncio também na internet e já retornaram também, né? Com essa mesma história. Daí, como eu já tinha caído, agora não vou cair novamente, né? O indicado, o recomendado, é que a pessoa sempre procure a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, né? Se na sua cidade tiver uma delegacia especializada em crimes cometidos na internet, por exemplo, o aparato da delegacia vai ser melhor para trabalhar esse tipo de crime do que um distrito comum, por exemplo. Todo cuidado é pouco.
Atenção, estudantes! As inscrições para o processo seletivo de bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre deste ano, começaram nesta semana e vão até o dia 30 de setembro. Ao todo, serão ofertadas cerca de 90 mil bolsas. O estudante interessado deve acessar a página do ProUni na internet. A disponibilidade dessas bolsas ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou pela falta de documentação. De acordo com o Ministério da Educação, nesta edição, o prazo de inscrição será único. E o assunto agora é solidariedade. No último Dia dos Pais foi realizada a live solidária do padre Reginaldo Manzotti. E muita gente participou e a arrecadação aí foi recorde, 130 toneladas de alimentos e milhares de máscaras de proteção. E várias instituições no Brasil inteiro já estão recebendo as doações. Uma cidade que foi beneficiada é Maringá, que fica no noroeste aqui do Paraná. Foi uma manhã de muito trabalho na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Maringá, no noroeste do Paraná. Cerca de 15 voluntários da comunidade se uniram para descarregar um caminhão cheio de doações, que foram arrecadadas na live de Dia dos Pais, feita pelo padre Reginaldo Manzotti. Graças à solidariedade de milhares de pessoas, foram arrecadadas 130 toneladas de alimentos e 10 mil máscaras. Parte deste total veio para Maringá. Ao todo, são 850 cestas básicas que somam cerca de 10 toneladas de alimentos. Tudo isso vai ser direcionado pelo Movimento Vicentino para famílias em situação de vulnerabilidade social. Os vicentinos têm esse trabalho muito bonito de acompanhamento e assistência das famílias mais carentes. E eles que farão esse trabalho de distribuição das cestas aqui na nossa paróquia. Depois de atender as famílias necessitadas da comunidade, a paróquia vai destinar o excedente para outras igrejas, para que ninguém fique desamparado. Nesse momento de pandemia, aumentou bastante os casos de pessoas necessitadas que nos procuram pedindo ajuda. Então, ajudar as famílias nesse momento se torna fundamental para fazer um gesto de solidariedade, um gesto de carinho e fraternidade. Aproveitar para agradecer, a iniciativa do padre Reginaldo Manzotti, todas as pessoas que colaboraram, que eu sei que o Senhor tocou no coração dessas pessoas e usou, desse meio para poder alavancar e arrecadar todos esses mantimentos, esses alimentos para as pessoas que precisam. Louvado seja por todos aqueles que receberão, louvado seja pela graça que a TV Evangelizar nos oferece hoje de recebermos essas 10 toneladas de alimentos para as famílias carentes. Quem nunca recebeu uma ligação indesejada, principalmente aquelas que oferecem serviços que você não solicitou? O pior é que muitas empresas ligam o tempo todo e acabam atrapalhando as pessoas no dia a dia. O site Não Perturbe, que funciona desde o início deste ano, promete acabar com este incômodo. Confira. Tem ligações que ninguém quer receber. A gente sente na pele quando você está numa reunião importante, às vezes está fazendo trabalho, ou você está na cozinha, tal, chegando e liga para você e fica falando bobagem. Olha, é uma coisa chatíssima esses negócios de eles obrigar você a fazer compras, anúncios, de marketing, que você não está preparado. Quando quiser comprar, você vai na loja e compra, não precisa de incomodar os outros, E quando essas ligações são para oferecer empréstimo consignado, chegam a tirar a paciência de muita gente. Lá em casa, não paro de receber telefonema, entende como é que é, me oferecendo empréstimo, é desagradável, incomoda. Eu acho que tem que ser bloqueado. Tem pessoas que, por exemplo, se aposentam com salário mínimo e daí já fazem esse salário que eles ganham, esse salário de miséria que eles ganham, eles já fazem a consignação, de receber, de fazer um empréstimo já, então eles caem no conto do vigário, sabe? E pagando juro, E daí ele não recebe a aposentadoria dele integral. A boa notícia é que agora é possível evitar essas chamadas. Neste mês, começou a funcionar a plataforma que permite bloquear ligações que oferecem esse tipo de serviço. O Não Perturbe é uma medida voltada a bloquear
o telefonema para o consumidor que não quer receber uma oferta de crédito consignado. Nós dialogamos com os PROCONs, com os órgãos de defesa do consumidor, com o INSS, e no âmbito do sistema de autorregulação do consignado, os bancos se comprometeram a criar essa plataforma, voltada àquele consumidor que não quer ser incomodado com ligações indesejadas. O processo é gratuito e muito simples. Basta acessar o site www.nãomeperturbe.com.br e clicar em solicitar bloqueio. Depois, clique em Quero me cadastrar. Insira os dados pessoais, como nome completo, CPF e e-mail, e crie uma senha. Depois, clique em Criar login. Na sequência, acesse o e-mail cadastrado e clique no link para confirmação. Após fazer o login, você terá acesso a essa tela. Aqui, digite o número de telefone que será bloqueado e selecione as empresas que não poderão te ligar. Para finalizar, clique em Cadastrar telefone. Por segurança, o sistema enviará um código para seu celular, que deverá ser informado. Pronto, o bloqueio passa a valer em 30 dias após o cadastro e ficará vigente por 1 ano. Eu acho muito bom, né? Evito cortar isso de vez, mas que seja, né? Que a empresa que cuida disso, né? A agência reguladora que cuida disso, evite isso de uma vez por todas. Como você viu na reportagem, as pessoas estavam sem máscara, isso porque ela foi produzida antes da pandemia. Quando uma adolescente fica grávida, além das incertezas da maternidade, uma das grandes dúvidas e medos dessa adolescente é deixar os estudos para trás, em função da maternidade. É nesse momento que a família tem um papel fundamental na ajuda. Acompanhe. O dia tão especial e tão aguardado chegou. Aos 18 anos, Bárbara vai para a primeira aula da Faculdade de Licenciatura em Letras, na Universidade Federal do Paraná. Mas para chegar até aqui, o caminho foi um pouco diferente do que a maioria dos adolescentes costumam enfrentar antes do vestibular. Como era o primeiro ano de vestibular, eu queria, assim, aprender, né, tudo que me ofereciam, mas também era muita descoberta, né? Eu nunca tinha prestado vestibular, era todo nervosismo, mas eu queria dar, assim, o meu 100%. Mas quando eu descobri, foi muito chocante, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi os estudos. Eu pensei, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ela tinha 17 anos quando engravidou da Alice. A rotina mudou completamente. No começo, eu tive que trocar o período do colégio, porque eu passava mal, eu ia de ônibus pro colégio, às vezes eu passava mal, era todo aquele desconforto, né? Às vezes não estava me sentindo muito bem, tinha que ficar em casa. Então, assim, tudo isso comprometia, né? Isso também me deixava um pouco preocupada, né? Ai, será que eu vou conseguir? Eu já tô faltando tanto, né? Eu não tô conseguindo. Às vezes na aula mesmo eu tinha que deixar a aula para poder me recuperar. A Bárbara é uma das cerca de 400 mil mães adolescentes brasileiras. Em todo o mundo, são cerca de 16 milhões de meninas todos os anos entre os 15 e os 19 anos que se tornam mães, segundo a Organização Mundial da Saúde. O grande problema desses índices é que muitas dessas meninas acabam deixando os estudos para poder se dedicar aos filhos, justamente por não ter o apoio da família. O que não aconteceu aqui. Foi a família que fez com que a Bárbara pudesse continuar seguindo em frente, conciliando os estudos com a maternidade. Não vai dar, eu não vou conseguir conciliar gravidez com estudo. E a gente falava, filha, então você vai estudar, se dedica, não precisa mais nada, é só estudar. A gente dá um jeito em tudo, né? Mas ela conseguiu. Passou no vestibular e o amor pela escrita ainda alimenta o sonho de cursar jornalismo. No que depender da família, esse sonho certamente vai ter todo o suporte necessário para ser realizado. Eu pensava no começo, não vai dar certo, eu acho melhor eu parar aqui. Quando eu puder, eu tento de volta, mas até a minha família também incentivou bastante, a minha mãe, o meu pai, o pai da neném também incentivou muito. Bárbara namora o pai de Alice há pouco mais de 2 anos. A nova família se mantém na casa dos pais dela, com o apoio dos avós e dos tios corujas. A família do pai também participa ativamente dos cuidados com a pequena. Na casa, o quarto com decoração jovem deu espaço ao berço. A atenção agora se divide entre os cadernos e as fraldas. O que não muda é a persistência da garota, que chegou a pensar que não daria conta de tudo, mas acredita na força que a família tem. Para nós, assim, estudar é muito importante. E as portas se abrem, né? Se você tem mais conhecimento, se você tem mais estudos.
Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E você conhece o nosso canal oficial no YouTube? O endereço está aparecendo aí no seu vídeo. Entre lá e você pode rever toda a programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau, até a próxima.